Olá família, tudo belezinha com vocês? Aparentemente, com o muso dos revelamentos, o Vitório Souza, a coisa não anda tão bem assim. Porque agora, devido à repercussão que está envolto aí dos seus posicionamentos, pronunciamento, enfim, e até entrevistas que ele tem cedido, agora Eduardo Gonçalves, o marido da Camila Barros, decidiu se pronunciar sobre o assunto. Este é mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Ted Jeová. Põe na tela BBT. Esse conteúdo aqui é do canal Cristão Também Pensa, todos os créditos ao canal e vamos lá, simbora! Eduardo Gonçalves, esposo da pregadora Camila Barros, em meio aos debates levantados na internet sobre crianças e adolescentes exercendo o ministério por conta dos vídeos que têm viralizado do pregador mirim. E olha que o Eduardo Gonçalves vai falar é de suma importância. Peguem todos os detalhes. E no final eu vou trazer um parecer aqui com a minha opinião sobre esse assunto. Miguel Oliveira decide se posicionar. Eu nasci num lar cristão e dentro do movimento pentecostal. E a verdade é que desde muito cedo eu fui exposto à realidade do mundo espiritual, das suas facetas sobrenaturais, né? Meu pai sempre militou com obra de libertação e esse contexto era muito comum para nós. Não vejo que isso tenha gerado impacto negativo, transtornos ou coisas do gênero na minha formação como indivíduo, como crente, porque eu percebi desde cedo que, embora nós estivéssemos, eu e minha irmã, expostos a isso, vivendo isso, interagindo nisso, isso sempre foi de uma forma muito ordeira, muito ética e muito saudável. Um pentecostalismo real, com uma sobrenaturalidade real, sem excessos, sem devaneios, sem coisas esdrúxulas. Então, hoje a gente está num momento onde vídeos e discussões a respeito de crianças, adolescentes, contato com as questões sobrenaturais, poder ou não poder exercer ministério profético e etc., em X ou Y idade. E eu acho que é importante um posicionamento aqui de alguém que de fato viveu isso, esteve dentro desse movimento, foi uma criança, um adolescente dentro desse movimento. Eu preguei desde muito cedo, lembro-me menino, no exercício do ministério, do dom profético, e essas coisas não me tornaram uma figura esdrúxula, uma pessoa estranha, uma criança estranha, um adolescente estranho, mas exatamente em função desse ponto, do equilíbrio, da moderação, da instrução de pessoas maduras, que viviam também esse movimento de uma maneira ética, bíblica e madura. Porque a questão básica não é a idade, a questão é maior, a questão é a legitimidade. Se é ilegítimo para criança, para adolescente. Se o assim diz o Senhor é fraudulento para crianças, para adolescentes, para adultos. O temor do Senhor que protege, que é o princípio de toda sabedoria e que bloqueia, que impede que alguém inadvertidamente diga assim diz o Senhor, sem que Deus o tenha dito coisa alguma. Esse é o ponto. Então, para você pai, para você mãe, para você que está dentro de uma igreja pentecostal, que crê no exercício dos dons, eu quero dizer a você que não se acovarde, que não tenha medo de envolver seus filhos nas questões do Senhor, de que eles possam, desde cedo, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar, sim, os dons espirituais, por que não? Mas que você os instrua para que eles vivam um pentecostalismo ético, bíblico e saudável. Quando crianças, farão quando adolescentes, farão quando adultos. Miguel Oliveira, em entrevista. Eu vou reagir somente até essa parte. Quem quiser depois ver o resto do que vai ser colocado no vídeo do Cristão Também Pensa, dá uma chegada lá no canal, inclusive comenta, vim pelo André Carpano, beleza? Eu vou deixar o vídeo rolando, enquanto eu vou externando aqui a minha humilde e singela opinião, mas sem um áudio, somente com a minha fala. Vamos lá a alguns pontos e contextualizações do que foi dito. Eu concordo em número, gênero e grau com a fala do esposo da Camila Barros, embora que eu tenha uma visão diferenciada sobre a questão dos dons,
mas eu respeito muito, porque a minha origem no protestantismo, mesmo eu não tendo nascido em um berço evangélico, foi puramente da Assembleia de Deus. E aprendi muito sobre o pentecostalismo clássico, que é totalmente diferente disso aqui. Não tem absolutamente nada a ver com isso que nós estamos vendo aqui. Bom, vamos lá a alguns pontos. O marido da Camila, o Eduardo Gonçalves, ele falou muito bem pontuado aí sobre a criança buscar, mas também falou de uma forma com muita propriedade sobre a criança ser edificada, ser educada, perdão, e a criança ser equilibrada, porque a criança precisa viver as coisas dentro do limite e não ter responsabilidades de um adulto, e muito menos a criança ter uma liberdade excessiva, porque se a criança tem uma liberdade excessiva, acaba de vez em quando botando os pés pelas mãos. Ouvi até algumas pessoas citando que ele prega como homem, ele age como homem, recebe o cachê como um homem, mas não quer ser questionado como homem. Aí nessa hora ele quer ser tratado como menino. Acaba entrando meio que em contradição tudo isso. Agora, dentro do que nós estamos vendo desse garoto, ele precisa, além de ser muito bem admoestado, doutrinado, porque ele é um jovem talentoso, se trabalhar isso daí, vai ser algo grandioso, pode ser alguém muito usado por Deus. Agora, ele precisa entender primeiro o que é o pentecostalismo, porque o pentecostalismo é totalmente diferente disso que nós estamos vendo. Exemplo, uma pessoa que acredita que os sinais não cessaram, acredita que ainda possa existir sinais, maravilhas e prodígios, a pessoa pode procurar que Deus faça uma grande obra, alguma coisa possa acontecer. Eu quero citar um exemplo aqui e mostrar para vocês. Olha só, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Como o pentecostalismo ele pode acontecer. Isso aqui é impactante. Isso daqui é para mexer na sua alma. Isso aqui é para mexer, esse vídeo é para mexer na sua alma. Essa senhora perdeu a sua filha no momento que ela acabou de nascer. E olha só, até pegar do começo aqui, o que essa mãe fez. Eu chorei quando eu vi isso e eu vou tentar me segurar aqui. Esse vídeo é para pessoas que acreditam que Deus é um Deus de milagre. Veja essa mãe segurando seu bebê, implorando para que ela possa voltar à vida. Veja o que aconteceu. O final é a melhor parte. Salva minha filha, meu Deus! Que minha filha traga felicidade! Que minha filha venha ser um canal de bênção, meu Pai! Que minha filha venha ser cheia de luz, Deus! Oh, meu Pai! Faz a diferença, Senhor! Faz a diferença, Deus! Em nome de Jesus, meu Pai, salva minha filha! Salva minha filha, Deus, em tuas mãos! Se você, assim como eu, também acredita que Deus é um Deus de milagre e Ele pode ressuscitar os seus sonhos, aquilo que você tem guardado aí na sua gaveta e você achava que não podia mais voltar à vida ou ressuscitar, que nesse momento você possa fechar os seus olhos e pedir ao Senhor, porque somos filhos e filhas, e a palavra diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, que você possa pedir porque você está pedindo para o seu Pai, seu Criador. Compartilhe esse vídeo. Desculpa, só quem teve um filho sem vida nos braços entende o que é isso. Deus ainda opera como no passado. Deus ainda atende a oração. Ele faz sinais, maravilhas e prodígios, que esse é o princípio do pentecostalismo. E por mais que eu venha vomitar versículos aqui e falar da palavra, tem coisa que não entra na cabeça de certas pessoas. Então a gente tem que mostrar frutos como esse aqui, obras, sinais, assim, dessa maneira, para a pessoa entender. Só quem teve um filho numa situação dessa consegue entender a profundidade disso.
Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Esse negócio de revelar nome, RG, CPF, é charlatanismo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ter o seu CPF, seu RG revelado. Não, não foi para isso. Ao contrário do que a gente vê, alguns meninos da fé que não foram ao menos doutrinados, não sentaram para aprender para depois ensinarem. Todo aquele que pula essa etapa do aprendizado e já se considera mestre, comete equívocos. Por isso que isso aqui se tornou raro ultimamente. É por isso que sinais como este dificilmente você vê hoje em dia. É por conta disso. Se você ainda acredita em milagres, que Deus ainda pode operar, ouvir o clamor, deixa aí a sua opinião. Eu fico surpreso com o esposo da Camila Barros se pronunciar, porque cá entre nós, eu já vi muita coisa da Camila Barros vir à tona e nunca vi nem ele, até bati aqui, perdão, nunca vi ele e nem ela se posicionar. Se ele veio sem medo de errar, é porque aquilo realmente tocou na alma dele e eu sei que o Espírito Santo tocou. Não somos contra a criança estar na obra e aprender o caminho, mas como ele mesmo falou, é a questão de como ensinar o seu filho no caminho do Senhor. E isso é uma coisa que se leva para o resto da vida. E não a gente vê menina arrogante questionando em que eu tenho errado e deixando subentendido que é perfeito, bonito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.